Olá, meus anjos, começando mais um Balaio do Sampaio para vocês. Eu comecei a gravar agora porque eu tô num daqueles dias, desde ontem, na verdade. Pra quem é ansioso vai entender, talvez quem tenha TDAH, eu não tenho, isso é um outro assunto, não tenho diagnóstico, né, enfim. Mas tem dias em que parece impossível, assim, trabalhar, focar em alguma coisa. Começar qualquer coisa parece muito difícil e parece que qualquer tarefa vai ser extremamente impossível de fazer. E eu sei que quem não entende essa sensação tá, pode escutar e pensar, porra, isso é todo dia no trabalho. Esse é o trabalho, todos os dias. Mas não é a mesma coisa. Não é tipo, é uma coisa chata de fazer, eu não quero fazer. Primeiro, a ansiedade, é o frio na barriga, assim. E a dificuldade de realmente se concentrar e continuar fazendo alguma coisa. Qualquer coisa distrai. Então, sair falando aqui é uma tarefa um pouco mais fácil e de repente dá uma sensação de eu já ter feito algo e eu consigo fazer as outras tarefas do dia. Ontem já não foi muito útil, hoje de manhã também não. Hoje é terça-feira, 14 de outubro. O que pode estar me incomodando? Tem show sábado, não tem muito ingresso vendido ainda e tem que ficar cuidando dessas coisas. Tem outros shows para cuidar disso também. Tem ainda para São Paulo mês que vem, aí daqui 2 semanas, nem isso. Então, tem várias coisas na cabeça, sem falar do trabalho mesmo aqui. Mas vou falar de outra coisa. Eu quero explanar um pouco sobre. Eu vi um vídeo hoje que eu mandei para meus amigos e eu fiquei pensando um pouco a respeito. O vídeo era sobre o cara que ele tava dizendo que. Peraí, como é que era o vídeo mesmo, porra? Era sobre a amizade masculina e que, porra, nossa, eu consegui esquecer o vídeo, o negócio que eu ia falar. Não é sobre aquela história, enfim, eu vou falar o que eu pensei a respeito. Não é sobre a história de que homem se xinga os amigos, porque tem isso, a amizade masculina é assim, você vai xingar de coisa, vai xingar a mãe do cara. E esse é um elemento por toda a questão de que o homem tem dificuldade de expressar seus sentimentos, então ele vai mostrar afeto através de agressividade, né? Tem toda essa questão aí. Mas o que eu pensei não é exatamente isso, porque tem amizade que não necessariamente vai ser assim. Mas eu acho que o que aproxima homens que cria amizades masculinas são as falhas, são os defeitos. E eu não aprofundei muito pensamento na psicologia dessa coisa, mas deve ter estudo a respeito. Mas é isso. Os defeitos aproximam os caras. O cara vai ver, pô, esse cara é um fudido, cheio de problema na cabeça, ele deve ser legal, né? E os homens não vão necessariamente ficar compartilhando entre eles de maneira direta, mas eles têm isso. Eu lembrei que o cara falou no vídeo. Ele falou que os amigos vão se juntar e vão falar as piores coisas possíveis, coisas que se teu chefe ouvisse ia te demitir, coisa que ia dar problema, ia dar cancelamento. Mas quando tá com teus amigos naquela sexta-feira de noite, saem coisas irreproduzíveis. E assim é que o homem cria momentos memoráveis com seus amigos. E é por isso que eu acho que os defeitos, as falhas do cara é o que atrai os outros homens. Assim, os homens vão se identificar em suas falhas. Eu não sei dizer se de repente para mulheres é exatamente o contrário, mas eu sinto que nesta sociedade patriarcal, onde o homem não está em contato com seus sentimentos e às vezes nem entende o que ele mesmo sente, o, os amigos terem defeitos é o que vai fazer, talvez é por fazer o cara sentir que ele não é um fudido tão fudido, porque, poxa, olha que pessoas legais que também têm problemas. Então, os momentos de união vão ser debochando disso, autodepreciação dos seus defeitos, os amigos concordando, não, realmente você é um bosta, sabe? E aí, nesses momentos em que não existem limites, né, um momento que todo mundo vira Léo Lins, em que o humor não tem limites, existe um limite. Porque já aconteceu de estar em um ambiente assim, pô, eu estou contando piadas, piadas ácidas, né? Piadas inadequadas para outros ambientes só entre amigos, né?
e alguém escutar e dizer, pô, essa galera fala besteira, legal, e soltar um bagulho racista, assim, uma vez tava fazendo show, a gente fazia uma partezinha do show de humor negro, tá, piadas, humor ácido, né, humor controverso, e uma gurizada tava vendo o show e depois veio compartilhar, mas que eles só soltaram coisa racista, a gente ficou olhando pros caras e falou, não é isso, não é ofender as pessoas, né, não é ter um alvo. Mas você tá dizendo que é legal você falar coisas absurdas só com seus amigos. É exatamente isso que eu tô falando. É muito legal você falar coisas absurdas com seus amigos. Ah, mas isso não te faz um hipócrita? Não, não tem nada a ver. Por causa do seguinte, eu vou falar com os meus amigos, né? Com os meus amigos a gente entende quando a gente tá falando algo inaceitável de maneira irônica, né? Quando se faz algum comentário que seria inadequado, a gente sabe que a gente não está falando aquela opinião, a gente está, numa maneira específica, debochando de quem pensa dessa forma, sabe? E é engraçado por isso, a gente se aponta, tipo assim, olha só o que passou pela minha cabeça nesse momento, mas não concorda com isso. Esse não, o humor, sabe? Tem uma camada a mais ali. Não tem que explicar muito, porque são só momentos em que tá só as pessoas que entendem isso, entendeu? Não é uma coisa que tu vai fazer a qualquer momento com qualquer pessoa. Olha o sono vindo, cara. Eu vou já no podcast. Enfim, isso era algo sobre o que eu estava refletindo. Que qual que é a... Tipo assim, poxa, mas por que tipo de carinho é esse que é compartilhar ofensas, né, com os amigos? Pra mim, tem uma questão muito importante que é a seguinte: se eu tô debochando de você, é porque eu não desrespeito, eu não, sabe? Tipo assim, se eu tô falando na sua cara uma coisa debochando, é porque eu não penso aquela coisa de verdade, né? Eu jamais teria a cara de pau de Teve um amigo desses comediantes que ficou chateado que um dia eu falei que um vídeo dele era ruim. Mas só porque ele falou, tu nunca curte meus stories, tu nunca curte meus vídeos. Eu falei, é que eu não assisto porque eu acho ruim, né? Mas, tipo assim, no meio da gurizada, falando um monte de bobagem, falei isso daí. Daí, semanas depois ele falou que ficou ofendido. E, e aí eu tive que explicar pra ele, cara, eu não falaria isso na sua cara dessa forma. Eu não sou maldoso, assim, entendeu? Não tenho coração ruim. Isso é coisa de gente maldosa. Falar uma verdade dessas, assim. Eu não sei mentir também quando, quando a pessoa não é muito boa, por exemplo, vai pedir opinião, mas eu não vou ser pau no cu dessa forma, ser cuzão, assim, pegar e falar, cara, tu é ruim mesmo, não dá não. Eu teve outra situação com outro amigo também, que a gente ficou debochando de uma forma que ele falou por um tempo e ele ficou bem, ficou, não, quando falam isso, ficou sentindo tal coisa. Eu tive que dizer, cara, a gente jamais ficaria falando isso se fosse verdade, se não gostasse da tua companhia, se te achasse debochável de verdade, sabe? Pensa pensa que doido tem que ser, né? E tem gente que eu sei que tem gente que é assim, tem amizade que a pessoa simplesmente convive com pessoas que ela não gosta e que ela acha inferior pra ela se sentir melhor e daí ela constantemente põe essas pessoas pra baixo. Tem gente que é assim. Mas uma coisa que pra mim é muito verdade, cara, eu sou muito contra o humor bruto. Não é bruto, é o tough love que chamam. Pessoas que só expressam o seu carinho de maneira bruta. Tem muita gente que é assim. E não é que nem de vez em quando eu debocho com meus amigos. Não. É pessoa que nunca consegue ser aberta, nunca consegue realmente dizer gosto de você, amo você, vou com a tua cara, tu é massa, sinto tua falta. Pessoa que nunca faz isso, né? Pessoa que é braba com as pessoas de quem ela gosta. Daí a maneira de mostrar preocupação é xingando. Isso pra mim é broxante demais. Não me venha com isso, não me venha. Sabe, tu quer ser meu amigo, mas tu é pau no cu o tempo todo, sabe? Não dá. Eu acho que tu tem que ter culhão de pegar e dizer pras pessoas que tu vai com a cara que tu gosta, pegar e dizer gosto de tu, amo tu, te quero bem. Já tomou água hoje, né? Tá dormindo legal? Você tem que fazer isso com as pessoas.
Porque é muito cansativo, sabe? Você tá com pessoas que é isso, que te fazem tu duvidar, na verdade, se é verdade aquele sentimento. É, eu não tô falando de pessoas que exageram, né? Tipo, pessoa que tá o tempo todo dizendo que ama e sendo querida com todo mundo, você desconfia. Aí não dá também. Sabe a pessoa que chama outras de flor? Oi, flor. Tava, tava no rolê aí esses dias com a minha namorada, ela comentou de uma coincidência, essas pessoas que estão na, sabe, na margem da tua bolha social, que tu vê, que tem conhecido de conhecido, a pessoa tá sempre ali. Ela falou, essa mina aí, ó, não sei, não vou muito com a cara dela. E eu, e quando eu cumprimentei essa pessoa, que é também uma pessoa que, sabe aquela pessoa que tu não tem certeza se ela te conhece? Sabe essas pessoas? Depois eu volto pra esse assunto. Mas enfim, quando eu cumprimentei ela, ela disse, oi Chuchu, tudo bom? E é uma pessoa que, tipo, 2 dias antes tinha passado por mim e fingiu que não viu, entendeu? Aí chama de Chuchu qualquer pessoa. Você desconfia. Eu dou muita chance para as pessoas serem legais, sabe? Eu sou uma pessoa que tem essa primeira impressão, às vezes, das pessoas não muito legal, assim, por eu tenho um lance de notar microexpressões das pessoas, então, tipo, eu penso, não foi com a minha cara, a pessoa não é simpática. Tem várias coisas que não é verdade, às vezes, sabe? Às vezes a pessoa é só. Enfim. E aí ela tem essa impressão e a gente falou com uma outra pessoa que conhece, ela confirmou, não, é realmente essa pessoa estranha. Sabe? Então a pessoa do chuchu, a pessoa do não sei o quê. Mas eu tava falando que a pessoa que tu não sabe se te conhece. Eu tenho muito isso, às vezes tenho muito medo de passar por antipático. Porque, tipo, eu conheço a pessoa, mas se ela, às vezes eu não sei se ela me conhece, aí eu não cumprimento, porque ela vai achar que eu sou um estranho. Às vezes eu penso, pô, se ela não me conhece, o problema é dela. E eu conheço, vou só dar um oi. Se a pessoa não souber quem eu sou, ela que lide com essa informação depois. Ela que vai descobrir, ela que se vire. Mas, tipo assim, não só de se conhecido de conhecido, que tá sempre no rolê. Essa provavelmente conhece porque veio igual. Mas assim, eu noto pessoas que andam no mesmo ônibus, pessoas que vão no mesmo mercado, no mesmo restaurante. Eu sempre noto isso. E eu penso, sabe, vou cumprimentar a pessoa? Tem gente que é simpática e cumprimenta e fala, não, eu te vejo no restaurante toda semana, não sei o quê. Mas aqui na minha região isso é muito, muito raro. Aqui no sul não tem muito isso da galera ser simpática assim e fazer amizade com qualquer um. O amigo meu fala do conhecido dele carioca, que acha muito estranho que aqui no sul, aqui em Caxias, aqui na Serra, sei lá, a gente vai pra festa com um grupo de pessoas e sai com mais um grupo de pessoas. A não ser quem pega alguém, talvez assim e tal. Mas diz que no Rio não, que no Rio você vai e você mistura as pessoas, você vai pra outro rolê, você vai com pelo menos mais dois a tiracolo. Eu acho muito interessante, entendeu? Que a noite não é simplesmente pra pegação, né? Tipo, é pra fazer vários tipos de amizades. Eu tive um período quando eu tava indo pra balada bastante assim que acontecia de trocar ideias aleatórias com pessoas assim. Isso é muito legal, sabe? Você pode fazer amizades muito aleatórias, aí você encontra mais de outra vez assim e tal. E teve uma vez eu lembro que eu almoçava, eu trabalhava numa empresa, a gente almoçava todo dia no mesmo restaurante, todos os colegas. E tinha outras empresas que almoçavam, enfim, tinha várias pessoas que almoçavam lá sempre. Bem restaurante meio, né, que, enfim, de centro de cidade, que vai pessoas no intervalo do almoço da empresa. E aí tinha várias pessoas lá e era bem as pessoas que eu reconhecia, porque elas estavam todo dia. A gente estava junto na fila do negócio, na fila para pagar, se cruzava na entrada do restaurante, entrando e saindo. Então eu conheço as pessoas. Aí uma vez eu estava num rolê com a minha namorada na época, o meu chefe e a namorada dele. Aí passou por nós uma pessoa que almoçava no restaurante, uma mulher, no caso. Uma mulher que era bonita e é relevante ela ser bonita, por quê? Porque daí eu falei, essa aí, ó, almoça lá no mesmo restaurante que nós. A namorada dele olhou assim, estranho. Aí ele deu uma bela de uma disfarçada, sabe? Ele deu uma disfarçada assim, querendo dizer, como assim? Eu não sei, eu não noto. E eu lembro que de comentar com a minha namorada da época, ela entendeu, que eu só falei, essa pessoa almoça no mesmo restaurante que nós todos os dias. Não era tipo assim, olha aquela gata, olha aquela gostosa do restaurante. Não, é só um rosto que eu vejo diariamente e eu vi de novo, entendeu? Mas parece que se eu reconhecesse a existência dela,
eu tava de alguma forma paquerando não, porque eu não tava falando com ela, né? Mas pra mim seria, tipo assim, poderia falar pra pessoa, você almoça no restaurante, né? Ela dizer sim. E o assunto ia acabar aí, porque, né, não tem muito o que tirar disso, mas é uma coisa bem cultural, assim. Pô, Rio de Janeiro, a galera é muito mais simpática. Você vai em qualquer padaria, a pessoa conversa. Só que eu acho uma coisa muito curiosa do carioca, que é assim, você vai chegar na padaria, a pessoa vai te atender na padaria, vai ser, tudo bem, começa a comentar do dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é uma simpatia, não é tipo assim, uma coisa tão genuína de querer criar uma relação. É só um jeito expansivo. Eles falam muito, sabe? Tem muitos sim que tem um interesse genuíno em fazer amizade, assim, né? Uma coisa bem carioca, na verdade. Mas não é tanto assim. Eu não sei se eu consigo explicar. Mas é que eu sei, esse exemplo da padaria é uma que eu notei uma vez que eu fui na padaria lá no Rio de Janeiro, que eu fui passar uma semana na casa do meu avô, fui na padaria pegar pão. E a menina saiu de trás da padaria pra atender, e disse, oi, tudo bem? Nossa, como tá calor, né? Assim, tipo, falando, não era puxando assunto sobre o clima, não era papo furado, ela tava falando como tu fala com alguém, sabe, colega de trabalho, tu fala, nossa senhora, tá um calor, tá insuportável. Sabe a diferença? Sabe a diferença de fazer um comentário banal como papo furado ou como você tá falando pra alguém que você conhece, tem uma diferença, sabe? Pode ser papo furado, small talk, mas é diferente. Você tá na parada de ônibus e fala, chuva, né? Ou você chegar no seu trabalho e fala, caralho, que chuva de bosta, sacou? Tem uma diferença. E eu sinto que o carioca não tem muito primeiro papo furado. Ele fala com todo mundo assim, ó, de maneira espontânea, entendeu? Sobre o que ele tá afim de falar, sobre o que tá afim de perguntar. E o jeito deles que a gente falou lá, bom dia, para eles, olá meu amigo, como você está? Tudo bem? Posso te ajudar no quê? O que você vai estar querendo? E aqui na padaria da Serra Gaúcha a pessoa mais simpática fala, olá, bom dia, sabe? Eu acho que um meio termo é bom. Acho que o meio termo é bom porque eu me sinto confortável, às vezes, perto de pessoas muito simpáticas. Porque eu não sei corresponder, às vezes, sabe? Às vezes não sei corresponder, então não fica um papo tão legal assim. Então acho que é bom buscar um meio termo. Hoje eu tô parando a gravação e recomeçando quando vem assunto, porque, como eu disse, eu tô matando um tempo para me sentir produtivo, para postar isso aqui, para ter o que postar e para fazer alguma coisa hoje que nada tá saindo do que eu tenho que fazer. Então, eu sair falando aqui e ter pelo menos meia hora de podcast, eu posso me sentir produtivo. Mas eu pelo menos pauso, porque eu não planejei também o assunto, né? Então, quando eu acabo meu assunto, eu pego e faço isso aqui. Essa questão aí de saúde mental, isso que eu falo, pô, essa sensação que eu tenho aqui tem a ver com a minha ansiedade, é muito descrito por pessoas que têm TDAH. E um dos motivos pelo qual, tipo assim, eu sempre me importei muito com saúde mental, ainda mais depois de ter passado pela depressão, descobri que tenho ansiedade. É um assunto que é muito importante pra mim e que eu acho que tem que se falar muito, e até dentro do tema de masculinidade que eu tento tratar na internet, que a gente tem que ter uma compreensão melhor sobre questões de saúde mental. Aí teve um boom e começou a se falar mais disso. E só que a gente tem um problema, né? Assim, acontece muito agora, assim, agora todo mundo sabe a respeito, daí tem muito autodiagnóstico, né? E uma romantização da coisa, né? Isso já tá, não sei se o assunto tá batido também, mas eu acho que ainda porque eu acho que vai se renovando com transtornos novos transtornos, né? Ainda agora, se assim, TDAH e autismo estão super em alta, das pessoas acharem que tem e falar que tem e se achar legal por ter, né? O que me incomoda particularmente é que a conversa acaba ficando rasa. Aí, por exemplo, eu que desconfiei ter TDAH, fiz um teste e não deu que eu tenho TDAH, mas os vários indícios que é o que dificulta a vida de quem tem TDAH, eu tenho, inegavelmente. Não tenho desses o suficiente para dizer que eu tenho TDAH, ou algum deles não é forte o suficiente de acordo com a pessoa
que me testou, né? Mas ainda tá ali, tipo, essa dificuldade de começar a trabalhar às vezes, né? Dificuldade de concentração em alguma coisa. Algumas questões de memória muito específicas, assim. Só como eu não tenho um diagnóstico, isso não vai ser levado em conta. E que essa é o ponto que eu acho que a gente tem que levar da questão da saúde mental. Sim, a gente tem que respeitar quem tem transtorno, só que a gente também tem que passar a respeitar individualidades, sabe? Tipo assim, pô, se eu não conseguir fazer um trabalho a tempo porque, né, me bateu a... O cara tem TDAH, bateu como é que é? Não sei o que executiva. É uma coisa... não sei o que executiva que faz o cara parar, não conseguir começar a atividade. Se ele tem TDAH, ele pode falar isso. Se eu não tenho TDAH, eu não posso, mas é exatamente a mesma sensação que eu tenho. Mas não vai ser válida, porque eu não tenho diagnóstico. Por quê? Tem um problema muito sério, que o diagnóstico de TDAH e autismo é clínico. O que isso significa? Significa que o terapeuta, o psiquiatra, dependendo da situação ali, é o que vai avaliar e dizer de acordo com o seu conhecimento. Ou seja, se eu tivesse um terapeuta propenso a diagnosticar com TDAH, eu poderia ter. Ao mesmo tempo que tem gente que, entendeu? Pessoas... Porque pode ser que eu tenha, mas a pessoa que me avaliou não estava tão propensa assim a dar um diagnóstico. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm o diagnóstico porque a pessoa... Que tem terapeutas que escolhem a seguinte abordagem. Essa pessoa vai viver melhor com o diagnóstico porque ela vai ficar tranquila com o diagnóstico. Então, é mais saudável para ela ter... Porque ela vai se aquietar. Por quê? As pessoas ficam buscando diagnósticos. Eu conheço gente que é assim... que fica buscando um diagnóstico para justificar as coisas na sua vida. Eu não estou dizendo a pessoa que é desculpa. Eu não estou dizendo que quem tem está inventando, tá? Eu estou dizendo pessoas que buscam diagnóstico para justificar problemas na vida, sendo que mesmo após o diagnóstico, tu tem que continuar se esforçando para mudar esses problemas na tua vida, né? Conheço gente que é assim, poxa, não, eu devo ter alguma coisa, eu não consigo ficar em emprego porque talvez eu seja autista. Tá, se tu for autista, tu vai ter que compensar de alguma forma. Tu vai ter que aprender o que é que está te impedindo de ficar nesses trabalhos. Não é porque tu vai ter um diagnóstico que aqueles erros vão passar a ser permitidos. Então acaba sendo utilizado de bengala. O TDAH, particularmente, é muito bom para isso. Porque, cara, tu vai lá, tu diz que tem TDAH, as pessoas não vão ficar pedindo laudo, entendeu? Com o autismo é um pouco mais complicado. Até tenho uma opinião polêmica que eu vou falar aqui. Eu sei que ninguém está assistindo ainda esse meu programa. Mas acho que uma opinião que talvez me faria não ser cancelado. Vão me cancelar, hein? Eu acho que o autismo nível 1 é uma coisa que vai ser muito desmistificada. Será que eu já falei isso outra vez? Que vai ser desmistificada ainda. Que é a pessoa normal. Não, autismo nível 1, querido. Autismo nível 1, mas a pessoa é capaz de fazer tudo sozinha. Ela não tem nenhum problema de fala, não tem problema de compreensão. Eu tenho problema com barulho alto. Tá, mas tu consegue lidar com isso? Te incomoda? Incomoda. Pra mim também incomoda barulho alto, cara. Eu tenho muita coisa sensorial, sabe? Eu, tá muito tempo no mercado e muita coisa, vendo muita coisa, começa a me cansar de estar ali. Eu tenho que sair, mas tu consegue lidar, raciocinar isso. Não é uma autista nível 3, 4, começa a gritar, aquelas crianças começam a gritar no meio porque eles estão tendo sua sobrecarga sensorial, sabe? Eu acho que o autismo nível 1 é algo que vai ser desmistificado, que vão dizer, não é transtorno, é uma pessoa um pouquinho diferente só. Que é o que eu digo, né? Que eu fiz o teste para TDAH e autismo e o resultado deu negativo. Então deu que o resultado do teste, você não tem nada, você só é estranho. Tá? E sobre esse conteúdo aqui, né? Ele é totalmente orgânico, assim, sem pretensão de ser nada. É só para eu achar uma identidade fazendo a coisa, né? E ter coisa no YouTube, para quando eu tiver coisa para postar, ter movimento aqui, ter vídeo e tal. Porque, né, eu tô pensando se eu vou fazer um vídeo pro Insta, falando para as pessoas, explicando assim que não vai ter mais vídeo de anjo estagiário. Se você não sabe o que é isso, é os personagens que me trouxeram muitos seguidores nas redes sociais.
E só que eu já não pilho mais fazer, sabe? É algo que eu meio que superei e eu quero falar outras coisas nas redes sociais, né? Eu quero falar quem eu sou, tipo, eu tô fazendo aqui, eu tô só falando coisa da minha cabeça e conteúdo a ver com masculinidade, coisa de esquerda, né? Coisa progressista, é isso que eu quero fazer, quero falar, ser eu mesmo e falar minhas opiniões. Aí eu tô pensando se eu vou fazer esse vídeo pro Insta. É isso, aqui tô só pensando alto só, pra vocês saber, mas é o motivo de fazer isso aqui. Eu acho que isso aqui é sei lá, dá uma vibes antiga do YouTube, de vídeo sem edição, sem frufru, sem ter nem iluminação. Tipo assim, tem coisa aqui no estúdio pra eu fazer uma iluminação bacana, se eu quiser. Mas o foco daqui não é. O foco é só eu falar mesmo. Pra você ouvir e de repente você concordar e você comentar, né? No próximo vídeo eu vou ver se eu faço a ideia que eu tinha de conteúdo pra mim era a minha semana no Threads, que é porque enfim, o meu passatempo, né? Meus passatempos ficar no Threads, eu gosto de conversar, responder coisa aleatória. Tem gente que me chama de treteiro, que gosta de treta, eu não gosto de treta, né? Às vezes eu até vou e fico só respondendo provocação quando eu tenho tempo livre e tal, mas não é uma coisa que eu acho legal, não é uma coisa que eu acho que me traz nenhuma vantagem, assim, não é uma coisa boa, sabe? Ficar trocando farpas na internet. Em geral, eu, tipo assim, sabe, se eu comento, se eu respondo alguém que eu não concordo, às vezes é só pra ver até onde a pessoa vai e pra aprender um pouco da mentalidade, tipo assim, é um machista, alguém fazendo um comentário de direita e tal. Eu respondo e se a pessoa engaja comigo, eu vou indo para eu entender mais ou menos como a pessoa pensa e para ter argumentos, entendeu? Contra eles em situações que sejam relevantes para esse tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo que eu quero criar, né? Que é contra essa galera aí. Ai, ai. Eu gostaria que fosse mais engraçado isso daqui, mas até uma das propostas, das minhas ideias é tipo me acostumar a sair falando e fazer conexões mentais mais rápido e o assunto que eu estiver falando, né, soltar piada e tal, ajudar no meu texto. Mas o principal é conectar com pessoas que pensem parecido, que gostem de me ouvir falar, porque eu sei que tem gente que escuta podcast para ouvir outros falar as coisas que tá pensando, né? E é essa a proposta aqui. Saber quem pensa parecido comigo ou não pensa parecido, mas gosta de ouvir eu falar também. Tamo aí. Tá bom, meus anjos? É isso aí, acho que o total aqui já deu uma meia hora, tá bom, de Balaio do Sampaio por hoje. Talvez eu grave mais um hoje depois, porque eu me governo, tá? Mas é isso aí. Beijo, muito obrigado.